Olá, alunos do 7º ano, aqui é a professora Karina, de Geografia. Estou passando para gravar essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam em segurança e estejam estudando também. Então, na nossa videoaula de hoje, nós iremos falar de dois assuntos para fecharmos a unidade 6, que será a transformação no campo e a distribuição das terras. Esses assuntos a gente consegue encontrar nas páginas 174 a 183. Lembrando que esse conteúdo também irá cair na prova da semana que vem. Então, a gente começa falando sobre as transformações no campo, né? Então, ao longo do nosso estudo, nós já começamos a observar que o campo houve algumas modificações. E essas modificações, elas ocorreram através das transformações, através do processo da produção, que ocorreu a mecanização da produção, né? Tratores, máquinas para colher, máquinas para semear, tá? A questão do crescimento de adubo, de fertilizante, de agrotóxicos, a questão do desenvolvimento também de pesquisas, de novas técnicas, né? De usos de medicamentos, de vacinas que a gente pode utilizar através de alguma planta, né? Então, isso tudo acabou gerando a transformação do campo. Só que essa transformação também gerou algumas inovações, né, para que houvesse a adoção, né, dessas inovações para reduzir os impactos no meio ambiente. E aí, nós temos nesse conjunto de transformação a modernização do campo. Essa modernização do campo, né, houve com o aumento da produtividade, né? Então, aumentou o processo produtivo, então houve toda essa transformação. E essa transformação acabou gerando alguns impactos negativos. E impactos negativos são esses: a substituição da produção, né, o cultivo de alimento, do feijão, do milho, da mandioca, das hortaliças, elas foram substituídas, né, e destinadas à exportação, né? Então, no Brasil, a gente acaba exportando soja, cana-de-açúcar, algodão, laranja, tá? Então, essa produção, ela acabou não sendo voltada mais para dentro do país, mas sim para fora, né? Então, começou a ter essa substituição no processo produtivo. Outra coisa também que ocorreu foi a concentração das terras, né? Algumas terras elas começaram a se concentrar em um único espaço e aí começou a gerar o que? O êxodo rural, né? Que foi a saída do campo para as cidades, né? Onde as pessoas começaram a deixar seus espaços, né? E ir para outros lugares, né? Em busca de melhores condições de vida, melhores qualidades. E também com a questão do êxodo rural, as máquinas elas começaram a substituir o trabalho humano, né? Então, alguns agricultores eles foram substituídos pela máquina também, tá? Esses foram alguns dos problemas, dos aspectos negativos. Claro que ocorreram também problemas ambientais, como o aumento da produção, né? Que foram transformando os pastos e plantações, né, intensivos, né, foram intensificando o processo de desmatamento, de compactação, né, que é o endurecimento do solo, né, que acabou o quê? Dificultando a infiltração da água em determinados locais, né? E também não só esses problemas, como também a contaminação do solo, a contaminação da água através dos agrotóxicos, dos fertilizantes. Tudo isso acabou sendo gerado devido a esse processo de transformação do campo. E aí, nós temos a questão da distribuição de terras. Que a gente acaba denominando como concentração fundiária, né? Que são as concentrações de terras, que elas acabam sendo divididas pela distribuição e também pelo tamanho, né? Então, a gente tem a maior parte delas acaba sendo compostas por pequenas propriedades que são inferiores a 100 hectares, tá? Então, 90% é de propriedade agrária e 20% é destinado aos imóveis rurais, tá? Então, é uma propriedade aí que acaba tendo aí essa questão das propriedades
de imóveis e a parte da própria plantação, tá? As médias propriedades, a gente consegue ter 10% de propriedade agrária e 35% de imóvel. E as grandes propriedades, a gente só tem 1% de propriedade agrária, 45% de terras agrícolas, ou seja, elas acabam concentrando mais, tendo uma concentração maior de terras improdutivas, tá? As grandes propriedades, elas acabam concentrando a mais aí essas propriedades improdutivas. Lembrando que essas propriedades improdutivas, elas não são utilizadas para o desenvolvimento econômico da questão do campo, da agricultura, da pecuária, tá? Elas têm outras finalidades econômicas, mas não esse tipo de finalidade. E aí nós temos a questão da reforma agrária. A reforma agrária, ela acaba consistindo num processo onde eles acabam redistribuindo as terras, né? Para quem? Para os trabalhadores rurais, né? E aí eles começam a ganhar essas terras. Na verdade, a reforma agrária, né, ela é um espaço que o trabalhador ele acaba tendo, né, ganhando, e ele acaba pagando, né, em prestações, né? E aí, o que acaba acontecendo? Essa reforma, ela também prevê o processo de desapropriação da terra, né? Transferir a propriedade, se a propriedade não cumprir, né? Esses requisitos, que é fazer o aproveitamento adequado da terra, utilizar adequadamente esses recursos naturais, então acaba gerando essa desapropriação, tá? Lembrando que essa desapropriação, o que acontece? O governo, ele acaba pagando ao proprietário o valor da terra, né? E a reforma agrária, ela vai envolver tanto a construção de estradas, de transporte, abastecimento de água, equipamentos, né? Tudo isso, ele vai ajudar aí nesse processo da reforma agrária, tá? Lembrando que existem alguns movimentos que acabam sendo os movimentos sociais do campo, né? Que com a reforma agrária, né, a gente consegue observar algumas leis, né, que foram deixadas de lado, né, que favorece muito aos grandes proprietários e acabam prejudicando os pequenos proprietários, que são aqueles proprietários que têm uma agricultura familiar, né? São aqueles trabalhadores que acabam lutando, né, por uma reforma agrária para ter seu espaço, né? Lutam por leis trabalhistas, lutam pelas questões da alimentação, da saúde, tá? Existe um movimento, né, que é um movimento organizado, né, que é o MST, né, que é o Movimento dos Sem Terras, né, dos trabalhadores rurais, né, que a gente chama Movimento dos Sem Terras, que eles lutam para ter um espaço, né? Existe também a Confederação Nacional de Trabalhadores da Agricultura, tá? E a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, tá? Ou seja, eles acabam montando passeatas, né? Chamando atenção para esses problemas e tentando pressionar do governo de alguma forma para que eles consigam o seu espaço. Existe também o processo de assentamento, né, que são quando os lotes de terra eles acabam sendo redistribuídos pelo governo, né, pela questão do programa da reforma agrária, tá? Então eles, os trabalhadores rurais, né, os sem terra, eles acabam pressionando o governo, né, para que ele venha se comprometer, né, para dar esse pedaço de terra, esse pedaço de lote, né, para os familiares, né, para que eles consigam produzir alguma coisa, tá? Essas propriedades de terra, elas são pagas ao longo dos anos, né? Então eles recebem um auxílio para comprar, né? Recebe o auxílio também para utilizar na compra das ferramentas agrícolas, né? Das técnicas, para que eles possam produzir, né? E enquanto eles não pagarem todo o lote, né, eles não podem vender, né? E eles também não podem alugar nem emprestar, tá? Então, eles têm aí essa negociação com o governo. Lembrando que os assentamentos, eles são construídos também
moradias, estradas, redes elétricas, tá? Que são benfeitorias para o espaço, né? Para também ajudar na questão da estrutura básica da família, tá? Então, isso tudo acaba tendo essa questão do assentamento. Em 1990, houve aí um aumento com relação ao processo de assentamento. Lembrando que os conflitos no campo, principalmente no Brasil, né, essa disputa por posses de terra, né, entre trabalhadores rurais, indígenas, religiosos, né, isso já vem durante muito tempo, tá? Em 2017, ocorreram mais de 1.000 conflitos por terras, tá? Então, lembrando que esses conflitos eles podem ser gerados por poceiros, né? O que são os poceiros? São aquelas pessoas que vivem e produzem num espaço, né, numa terra, mas eles não são proprietários. E tem os grileiros também, que são as pessoas que acabam se apropriando das terras públicas, né, ou privadas, e acabam modificando, né, falsificando os documentos, tá? E descumprindo as leis com relação a isso, tá? Esses são os grileiros. Então, esses conflitos, a gente acaba observando a ocorrência, né, de muitos descumprimentos de leis trabalhistas, como férias, 13º, né? Então, muitos registros de condições precárias mesmo do trabalho, tá? A gente consegue encontrar com relação a esses conflitos que a gente encontra no campo, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês. Vou deixar aqui as atividades das páginas 186 e 187. Bons estudos, boa semana e até a próxima.